Bom, eu sou a Thalita Pedroso, lá da página mimosdey.biblejournaling, onde eu faço bastante conteúdo sobre Bible Journaling, ensino da palavra, estudo da palavra e outros assuntos sobre a Bíblia. E hoje eu vim apresentar para vocês o review dessa Bíblia maravilhosa, a Bíblia da Mulher da SBB. Eu tenho a versão antiga, que já me acompanhou assim por toda a minha carreira cristã, já há uns 15 anos. e essa versão que é um pouquinho diferente, porque ela está na versão NAA, que é diferente da outra, que era a ARA, e também o estudo é diferente. Essa versão aqui, ela é a maior, também temos a versão Baby, que é mais fácil para fazer a locomoção, mas eu gosto bastante dessa porque a letra é bem grande. Aqui é minha estátua da personalizada, né? Porque eu gosto bastante de deixar com a minha carinha as coisas. E está também com o estudo que eu vou fazer, o cronograma com a Georgia Oliveira, lá do Bible Journaling, do Instagram. Vou deixar aqui a conta dela do Instagram também. E nós vamos ler essa Bíblia, a gente aqui. Nós vamos ler essa Bíblia em 540 dias. E aqui está o cronograma de toda essa leitura. E a gente vai fazendo cada mês. A capinha está sendo muito lindo. Corre lá pro Instagram que você vai ficar por dentro de tudo, onde tem esse arquivo. E é assim, coisa linda, gente. Deixei aqui para conseguir seguir a minha leitura. Então essa Bíblia, ela é bem grande e pesada, mas o estudo dela compensa bastante, gente. Estou apaixonada. Ela tem essa aplicação de foil rosé, que é a coisa mais linda, e tem outras capas também. Ela tem na capa azul turquesa, azul marinho e também na capa vermelha. Eu gostei bastante da capa branca, mas eu coloquei essa capinha aqui transparente, não vem com ela, eu que adicionei, para poder manter a capa sempre limpinha, né? Bom, e abrindo aqui a Bíblia, já começa a área que você pode escrever de quem é a Bíblia, se você ganhou de presente. Eu já coloquei aqui que a minha foi um presente da Leitor Store. Inclusive, você consegue comprar essa Bíblia, tanto a grande como a Baby, lá na Leitor Store, com os cupons de descontos que eu vou colocar aqui na tela. Depois tem essa parte aqui que eu vou escrever depois, porque é bastante pessoal, então eu vou acrescentar minha essência, meus valores, meus sonhos e meu legado. E já entra aqui nas folhas da Bíblia. A folha é um papel bem parecido de Bíblia mesmo. Ela é toda no azul marinho e nesse laranja. Utiliza a versão NAA, Nova Almeida atualizada. É a Almeida com uma versão de português mais fácil de entender. Então, é um estudo que realmente é bastante sério, né? A linguagem é bastante séria, é Almeida. Então, a gente confia na leitura. Vem aqui os índices, essas abas aqui eu coloquei, não vem dela, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, de onde são essas abinhas aqui também. Sobre os recursos dessa Bíblia, ela tem artigos que são bastante interessantes, que são esses aqui em vermelho, que vão ajudar você a ter um entendimento mais profundo sobre alguns temas em específico. Ela tem também a parte sobre as mulheres, vai vir algumas coisas falando sobre uma mulher em específico da Bíblia, e também as notas de estudo no rodapé. Também tem esses quadradinhos bem legal que fala sobre um versículo daquele tema, por exemplo, salvação. Deus é quem perdoa o pecado. E aí vem um versículo sobre esse tema que fica geralmente nos cantinhos da página. Temos também, se eu não me engano, são 12 páginas de lettering. E temos também o quadro de Orando pela Causa da Bíblia. São 52 semanas, portanto 52 quadrinhos que a gente vai ter desse aqui espalhados pela Bíblia. Aqui nós temos também alguns quadrinhos que são quadros de orar a Bíblia, que vai usar um texto específico da Bíblia, você pode orar sobre aquele tema. Temos também as listas das mulheres da Bíblia, que compõem as mulheres que foram citadas na Bíblia, e a gente pode fazer um estudo também paralelo sobre elas. E no final temos uma tabela temática, na qual tem temas específicos e você pode encontrar nas referências bíblicas sobre aquele tema. Por exemplo, amor de Deus está em Gênesis 26, 24, Êxodo 20, de 1 a 17 e assim por diante. É bem legal quando você quer direcionar o seu estudo para um tema específico, você pode recorrer a esse recurso e saber onde tem referências bíblicas sobre esse tema. Aqui nós temos o índice de todos os artigos encontrados na Bíblia, e eu vou mostrar para vocês ao longo da nossa passagem bíblica aqui como eles aparecem.
Se você quiser procurar por tema, é muito mais fácil também você vir por aqui. Por exemplo, eu quero saber sobre o aborto. Aí tem esse tema específico desse assunto nessa página. Por exemplo, abuso, temos todos esses artigos e aqui as respectivas páginas desses artigos. Aqui nós temos um breve resumo sobre o que a Bíblia ensina e é bem legal quem tem essa Bíblia poder fazer essa leitura depois. Em sequência, nós temos também a apresentação dessa linguagem que é a NAA, que traz a Almeida, que a gente tanto gosta, numa versão de um português mais simplificado para o entendimento. E aqui a gente começa o Antigo Testamento. Repare que nós temos alguns mapas bem interessantes, né? Eu comecei a pintar os meus mapas, mas eu achei que poderia atrapalhar a minha compreensão depois, então eu acabei desistindo da ideia e vou deixar ele no branco e azul marinho mesmo, para que eu consiga entender um pouquinho mais quando eu for recorrer à parte geográfica da Bíblia. E nesse mapa é bem interessante porque ele traz aqui a jornada de Abraão, achei muito legal, porque ele sai aqui de Ur dos Caldeus e vem aqui até onde ele ficaria depois, próximo a Hebron, e é interessante a gente ver geograficamente todo o caminho que ele percorreu, né? Acredito que, mais ou menos pela medida que eu fiz, mais de 1000 quilômetros que ele percorreu em forma de como nômade, né? Ele foi andando, colocando a sua tenda e assim foi seguindo o seu caminho. Essa parte é muito legal, ela fala bastante sobre o que é e o que compõe o Antigo Testamento, quais as linguagens é encontrada em cada livro ou em cada grupo de livros, achei muito interessante. Tem bastante coisa legal. E eu já até separei algumas anotações que achei muito bacana. Eu não sabia que, por exemplo, as chuvas temporãs eram de outono a novembro e as chuvas serôdias de dezembro a janeiro. Achei essa parte muito legal. Na nossa leitura, que nós iremos fazer de 540 dias, nós iremos ler 4 páginas por dia dessa Bíblia aqui, começando do Antigo Testamento até o final de Apocalipse, e a gente separou dessa forma para conseguir fazer uma leitura mais assim calma, dinâmica, e tem sido uma bênção. Aqui eu coloco o dia, o número do dia e o dia em que foi feita a leitura para auxiliar. Depois a gente vem falando sobre o Pentateuco. O Pentateuco significa 5 estojos, ou mais conhecido também como a Torá, que, chamado pelos judeus, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui também tem bastante informação sobre isso. Achei algo muito bacana que no original o nome dos livros, que vai ser Gênesis, Êxodo, Levítico e assim por diante, era o nome da primeira palavra que aparece no livro. Então, Gênesis seria no início, início. E assim sucessivamente. Achei muito interessante saber disso também. Aqui fala, Gênesis significa a origem, Êxodo, saída, Levítico significa relativo aos levitas, números, conta ou censo, e Deuteronômio segundo lei. Partindo então para os livros da Bíblia em si. Nos livros a gente tem o nome do livro, vem um pequeno resumo sobre a temática daquele livro, que vai se tratar naquele capítulo, livros, que vão se seguir. A história em si é um resumo. Depois, fatos curiosos sobre as mulheres que estão em Gênesis. Então, vai falar um pouquinho das principais mulheres que vão aparecer neste livro, um resumo sobre a história delas aqui também. Aqui, relaciona as mulheres que estão elencadas em Gênesis. Então, se você tem curiosidade por uma mulher específica dentro daquele livro, você pode consultar nesse índice também. Partindo para, então, a escritura em si da Bíblia, nós temos o texto com a letra grande, nesse formato da Bíblia, no tamanho grande, e é bem fácil de ler, a fonte utilizada é bem gostosa para leitura. E nós temos aqui aqueles quadradinhos de orar a Bíblia que eu havia comentado. Os planinhos de leitura de 30 dias sobre um tema específico, aqui seria 30 dias aprendendo sobre a família, e tem então o tema do dia e a referência que você pode meditar. Quadrinhos explicando sobre algum tema em específico, aqui sobre a Trindade, e aqui embaixo no rodapé temos o estudo dos versículos. Eu fui, é claro, decorando a minha leitura, a Bíblia, conforme eu fui lendo. Coloquei bastante post-it, coloquei uns desenhos. E fica como dica para vocês também. Colei só a parte de baixo aqui do desenho para não interferir no texto. E já tá ficando com a minha carinha.
Esse é um dos artigos que eu havia comentado com vocês. No caso, o tema desse é o homem e a mulher na ordem da criação, e é um texto sobre algum estudioso que compôs, né, o estudo da Bíblia da SBB, no caso, essa versão da mulher, e temos muitos textos bem legais mesmo, que vão nos ajudar na compreensão bíblica. Aqui eu fui colocando o meu estudo conforme o que eu havia assimilado. Gosto bastante de destacar também com os textos fora da grade do texto. Gosto também de utilizar o marca-texto, esse aqui que eu uso. Ele não transfere para a Bíblia, por isso que eu gosto bastante dele. Essa é a cor do marca-texto que eu utilizo. Eu tenho lá na loja, chama marca-texto para Color Code tom pastel. E eu uso bastante esse aqui de sorvetinho também, que eles não transferem para o outro lado da página. Vocês reparem que ele está mordido, né? Porque o Thor, meu cachorrinho, que provavelmente vai aparecer latindo aqui no vídeo, ele é um serzinho teimoso, e ele gosta de pegar minhas coisas para morder. Gosto também de fazer o uso de post-its para colocar, grifar alguma informação que achei muito importante sobre aquele texto. Gosto de destacar isso. Aqui eu coloquei Caim, significa conceber um homem, né? No significado do nome de Caim. Abel, sopro, algo passageiro. Essas informações eu vou tirando da internet, de outra fonte de Bíblia que eu gosto também. Eu usei bastante uma fonte de outra Bíblia que eu vou mostrar em outro vídeo. E assim eu vou acrescentando e deixando o meu estudo mais robusto. Olha essa parte de estudo para vocês verem, ela é bem completa. Então, alguns versículos vão ter mais texto, porque requerem uma explicação melhor sobre aquele tema, e outras páginas vão ter menos explicação. Aqui eu comecei a fazer o meu Color Code, e é bem legal, eu gosto de utilizar o código de cores para que eu possa identificar sobre o que é aquele texto. Por exemplo, em laranja, eu gosto de destacar coisas que são geográficas, história, significado de nomes. Em verdes, coisas sobre trabalho, finanças e coisas desse tipo. Em rosa, eu gosto de colocar coisas que são palavras para mulheres e palavras que eu gosto. Em azul, eu gosto de colocar palavras sobre luz e esperança. Em amarelo, promessas de Deus para mim. E em roxo, palavras de advertência. Eu gostei bastante desse post-it aqui, porque ele é bem legal. Eu consigo escrever as coisinhas aqui depois. Ele vira como se fosse um envelopinho, é bem bacana, né? Aqui vocês veem que nessa página eu consegui colocar o Color Code. As palavras em roxo são advertência e em laranja palavras históricas, significado de nomes, afim. E assim eu fui completando o estudo da minha Bíblia. Gosto bastante de utilizar os post-its porque eu consigo levantar e ler o que está escrito embaixo. Aqui eu falei sobre o estudo do número 40, né? Como que o número 40 teve um significado relativo na Bíblia. Foram 40 dias e 40 noites do dilúvio. Isaac e Esaú tinham 40 anos quando se casaram. Moisés ficou no monte, né? 40 dias para receber os ensinamentos de Deus. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. Achei que era interessante colocar essa relevância do número 40 no Antigo Testamento. Aqui eu comecei a usar também o Color Code. Essa parte tem bastante estudo, se vocês forem reparar, que fala sobre a Torre de Babel e os descendentes de Abraão. Outra parte de artigos, mapas, e assim a gente vai levando a Bíblia. Voltando em Êxodo, a gente tem também a mesma relação. O nome, resumo, fatos das mulheres sobre o texto e as mulheres que estão elencadas neste livro. Eu quero mostrar para vocês porque algumas páginas têm um espaço para anotações. Você pode decorar, anotar, fazer o uso que quiser deste espaço. Não são todas as páginas, tem algumas páginas dessa na Bíblia, mas já ajuda bastante a gente colocar as nossas anotações aqui, não é verdade? Depois nós temos o período intertestamentário, que é entre o Antigo e o Novo Testamento, que vai explicar um pouquinho quais foram os acontecimentos, a parte histórica sobre esse período, parte geográfica. É muito interessante a gente entender qual que era o contexto vivido naquela época, quando Jesus nasceu, como que estava o povo, né? Qual que era a relação do povo de Deus com a própria palavra. Então, essa parte é bem interessante para nos situar historicamente em relação a esse período. Religião judaica e política.
e depois a gente entra em si no Novo Testamento, e assim como a gente teve no Antigo Testamento, também temos a explicação do contexto histórico do Novo Testamento, os mapas, a questão geográfica. É bem legal a gente ter esse tipo de conhecimento, porque nos ajuda a entender em alguns versículos, quando fala subiu para tal lugar, foi para tal outro lugar, e isso nos ajuda a entender geograficamente a questão daquele versículo. Mais espacinho para anotações que amamos. E assim começa o livro de Mateus, conforme os outros livros. Também tem o nome, o resumo, os fatos sobre as mulheres da Bíblia e as mulheres que foram elencadas neste capítulo. Aqui nós temos auxílios para estudo, que é depois de Apocalipse. Aqui nós temos a concordâncias temáticas, que vai trazer o significado de algumas palavras e as referências para essa palavra, o sentido dessa palavra em si, na Bíblia. Depois nós temos dicionário. Depois nós temos a lista das mulheres da Bíblia, que você vai encontrar todas as 800 elencadas por ordem alfabética também. O nome e a referência em que ela se encontra na Bíblia. E aqui a gente entra naquela tabela temática que elenca sobre temas algumas referências bíblicas sobre aquilo. Por exemplo, arrependimento. Onde na Bíblia fala sobre esse tema? E aqui tem todas as referências que são mais importantes sobre aquele tema. Então, quando você está fazendo aquele estudo, preparando a sua pregação, uma aula para a sua escola bíblica dominical, ou para as crianças, adolescentes, enfim, você consegue vir nesse final aqui da Bíblia e ter uma noção das referências que você pode usar para cada tema. É muito útil. Falando sobre a parte física da Bíblia, ela tem, deixa eu medir para vocês, 17 centímetros de meio de comprimento, 26 de largura e 5 de altura. Ela é uma Bíblia bem pesadinha, acho que tem mais de 1 quilo, mas é uma Bíblia que é muito rica. Tem a versão dela Baby, que é menor. O número de páginas é correspondente entre elas, só que a letra da Baby ela é um pouquinho menor. Vou mostrar para vocês como que eu decorei a minha. Coloquei aqui o meu chaveiro da leitura que eu tô fazendo, um pompom, porque eu adoro pompons, um chaveiro também aqui de tecel, eu acho tão lindo esses chaveiros assim. Coloquei também um elástico, porque eu acho que eu vou acumular muitos papéis aqui dentro, então tem um elástico que vai segurar isso, vai me ajudar na locomoção, e coloquei uns bottoms também. Ela na lateral tem a tulipa, que é muito característica dessa Bíblia. E tem aqui esse texto final, que e elas foram tantas. Uma palavra que nos encoraja, que as mulheres também, elas precisam ter conhecimento da palavra de Deus. Nós não fomos excluídas de maneira alguma do plano da salvação. O Senhor nos ama, nós fomos chamados, somos filhas, e Ele tem para nós essa linda missão de aprendermos cada vez mais dele e estarmos aprofundados neste conhecimento. Já convido você a participar conosco deste estudo de 540 dias. Ele começou em 1º de janeiro de 2023, mas toda a nossa jornada está lá no Telegram. Vou deixar os links do grupo aqui para vocês, o meu Instagram, o Instagram da Jorge, que está comigo nessa leitura. É algo assim que vai ser um estudo muito profundo. A gente realmente quer fazer uma leitura da Bíblia bem concisa, bem profunda, para que a gente realmente tenha um conhecimento da palavra de Deus e não apenas uma meta de bater um check lá, eu li a Bíblia inteira. Não é isso, a gente realmente quer ter um conhecimento da palavra do Senhor para conhecê-lo mais. Me diga aqui se você gostou dessa Bíblia, o que você achou sobre ela, se você tem uma Bíblia parecida, se você já tinha a versão antiga da Bíblia da Mulher da SBB. Conta aqui pra gente o que você quer que tenha no canal, quais Bíblias você quer que eu faça review. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também de curtir o vídeo, isso ajuda bastante ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregá-lo para mais pessoas. E é isso, que a paz do Senhor fique com todos e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!